Ciclo de palestras, agora com Reginaldo Elblins, psicólogo, filósofo e psicanalista, com a palestra Saúde e Espiritualidade no Novo Milênio. Como tratar pessoas, não apenas doenças. Opa. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui falando para vocês. Agradeço imensamente a presença de todos e vamos fazer algumas reflexões profundas aqui, assim espero. Me propus a falar desse tema, saúde e espiritualidade no novo milênio, porque eu entendo que a gente começou nessa virada de século, nessa virada de milênio, a constituir um novo paradigma médico-científico. Eu acho que agora a gente começa a divisar um novo estágio na maneira com que a gente lida com o conhecimento e com a técnica de tratamento de saúde e promoção do bem-estar. Então quero fazer com vocês, propor a vocês, a gente fazer uma certa arqueologia aí de quando e como a alma se separou do corpo e por que agora essa alma volta a se encontrar com o corpo. Então espero ter sucesso nesse empreendimento. Vamos lá? Gosto sempre de contar histórias, que acho que no final das contas, eu gosto de pensar que eu sou um contador de histórias, e não um psicólogo, um psicanalista, um filósofo. Mas, no dia 10 de novembro de 1619, portanto há quase 400 anos, um jovem deixa a França e ruma em direção à Baviera, à Alemanha. Era um jovem quieto, introspectivo, magrinho, de corpo franzino, mas tinha uma força de espírito e uma inteligência como pouco se viu no planeta Terra. Esse jovem, de família rica e abastada, tinha estudado no colégio mais proeminente do seu tempo, o mais importante colégio da Europa, o Colégio La Flèche, em Paris. E esse colégio de educação rígida, jesuíta, tinha dado a este jovem todo o saber, todo o refinamento de saber que existia à época. E ele tinha absorvido isso em profundidade. Amante da matemática, da astronomia e da química, ele tinha feito progressos avançados já, ainda em tenra idade, na área do cálculo, na área da geometria. Mas ele tinha estado decepcionado com o que ele tinha aprendido no colégio. Não podemos esquecer que esse é o início do século XVII. O mundo era muito diferente do que é hoje. Naquele tempo, a Europa saía de mais de 1000 anos de Idade Média, onde o pensamento mítico religioso dominava totalmente. Mas o século XVII é marcado por uma profunda transição. O mundo mergulhara no momento em que a ciência despontava. As respostas que a igreja dava para os fenômenos da vida e do mundo não dava conta mais, não respondia. Esse jovem já tinha visto que aquilo que ele tinha aprendido no colégio jesuíta não coadunava com a verdade lá fora. Uma vez fora dos muros do colégio, ele tinha visto que o mundo era muito diferente. Que os padres tinham ensinado uma coisa, mas que o mundo material, concreto, era outro diferente. Dizia-se que a Terra, o planeta, era o centro do universo. Que tudo girava em torno desse planeta e girava em círculos perfeitos. Mas Nicolau Copérnico, Giordano Bruno e à sua época recentemente Galileu tinham provado que não era assim. Era o Sol que estava no centro de um sistema planetário pequenininho em algum rincão do universo infinito. E esse jovem, dominado por essa contradição, que enchia o seu coração de angústia, precisava dar uma resposta para essa sua vida.
E ao deixar o colégio, depois de terminar os seus ensinos básicos, fundamentais, desiludido com tudo aquilo que ele conhecera, ele que era tão inteligente, resolve se alistar na guerra. Primeiro, ele luta ao lado de Nassau, na Holanda, numa guerra protestante. Depois ele abandona Maurício de Nassau e vai lutar com os católicos, com o príncipe da Baviera, na Alemanha. Quando ele está partindo da França para a Alemanha, ele é surpreso com uma grande tempestade de neve e é obrigado a ficar preso numa choupana como essa, cercado pelo frio, pelo gelo, preso num quarto, à luz de velas e uma lareira. O vulgo comum, o homem comum, nós, num dia como esse, teríamos passado a tarde inteira no Facebook e a noite no WhatsApp. Terminaríamos a nossa noite assistindo o Jornal Nacional e a novela das 9 e iríamos dormir. Mas esse jovem não era um homem comum. Ele passou a noite fazendo meditações profundas sobre o que era fé e o que era razão. Neste dia, 10 de novembro de 1619, ao deitar-se, o jovem tem 3 sonhos. Sonha primeiro, volta a dormir. Acorda uma segunda vez pelos sonhos, volta a dormir. Acorda uma terceira. O que os sonhos dizem? A gente não sabe exatamente. Mas a carta que ele escreve a um grande amigo vai dizer que nos sonhos, que ele diz textualmente, era de inspiração divina, concitava-o a continuar na sua busca pelos fundamentos da razão, pelos fundamentos do conhecimento. Por isso eu sempre digo, os grandes homens da humanidade sempre realizaram suas obras em processos mediúnicos. Que sonho era esse? E assim, ele acorda no outro dia, convencido de que deve continuar, escrevendo uma obra que vai mudar a história do pensamento no mundo todo. O que esse homem escreveu impacta-nos ainda hoje, quase 4 séculos depois. Esse jovem tinha apenas 23 anos à época, e o seu nome era René Descartes. Descartes vai criar uma filosofia, um sistema de pensamento que vai dizer o seguinte: se nós buscarmos pela razão, pelo pensamento, independente da questão religiosa, os fundamentos para o entendimento de todas as coisas, eu posso chegar lá. A razão deve ser o primado daquilo que devemos conhecer. Obviamente, ele precisava colocar Deus em algum momento dessa sua teoria, senão ele ia para a fogueira ou para a guilhotina. E ele colocou Deus no momento importante da sua filosofia. Pena que isso seja tema para uma outra palestra. O que eu quero mostrar para vocês é que Descartes, a partir daí, vai dizer o seguinte: uma coisa são os fundamentos religiosos, aquilo que eu acredito e que eu entendo como estrutura de saber que fundamenta o mundo e as coisas. A outra coisa é um pensamento racional, lógico, que vai me levar a compreender a natureza íntima das coisas. Então ele cria um método, chamado método cartesiano, no famoso livro Discurso do Método. E ele vai ensinar como que através do pensamento e da razão, a gente pode ir perscrutando o objeto do nosso interesse até conhecer a sua essência. Um dos fundamentos do processo cartesiano é o seguinte: se você quer conhecer alguma coisa, divida-a à sua menor parte. E ali você vai enxergar, ver, medir a essência dessa coisa. Isso marca um passo importantíssimo na história do pensamento humano, porque a partir daí a gente fez uma mudança radical.
aquilo que estava unido na criação divina, a partir do pensamento racionalista, a gente pôde dividir. Então, se existia um Deus dando vida a Adão, nesse momento Adão soltava o dedo de Deus. E os fundamentos do racionalismo vão fundamentar a ciência. E para que a ciência se desenvolvesse, ela relegou a religião a um segundo plano. Ela não nega a religião. Ela não diz que a religião não é importante e não ocupe o seu lugar na natureza humana. Ela só diz, eu pouco me preocupo com ela. Isso é coisa de outras áreas do saber humano. Eu quero saber das coisas que são miscíveis. O que é possível medir, pesar, calcular? Esse homem que era profundamente conhecedor da matemática, desenvolveu os cálculos algébricos e o plano cartesiano, o XY que a gente estudou no colégio, vai fundamentar as bases do racionalismo. Esse mesmo racionalismo que separou espíritos e corpo. O Descartes vai dizer o seguinte: há sim um espírito, uma alma no homem, mas ela está separada, ela não faz parte do corpo. Ela é uma entidade à parte e está ligada ao corpo por uma pequena glândula na base do nosso cérebro, chamada pineal. Ele coloca a pineal como fio conector da alma ao corpo físico. O que eu quero levar vocês a raciocinar aí? Vocês percebem que nesse momento em que a ciência nascente na Europa aparta do conceito de essência, de alma e de espírito humano, há um divórcio. E há muito tempo irreconciliável, sem volta. O que faz a gente pensar no seguinte: nasce aí, nesse momento, questões muito importantes para a história da natureza humana. Como é possível a gente pensar que existe uma natureza material no homem sem uma natureza espiritual? Pela primeira vez na história da humanidade, o homem começou a acreditar que só existia matéria e não existia espírito. Depois de 1000 anos de uma longa trajetória de sombras da Idade Média, em que ou se acreditava em Deus ou se ia para a fogueira, agora ou se negava a Deus ou seria tratado como um ignorante. A gente acabou indo de um extremo ao outro. E esse divórcio funcionou assim. De um lado, a alma, sutil, diáfana, essencial. De outro lado, o corpo humano, material, denso, grosseiro, mas com peso, com massa, podendo ser medido, calculado, analisado na sua última parte, até a essência. É muito importante a gente pensar nisso pelo seguinte: ora, se a ciência, nesse momento, abdica da alma, a gente também precisa pensar que nesse momento a igreja e a religião abdicou do corpo. Nós hoje tendemos a imaginar e a fazer a reflexão de que a ciência pouco se importa com o espírito, não é isso? E a gente se esquece que a religião também pouco se importa com o corpo, de maneira geral. Não há cuidados com o corpo nos templos religiosos. Por quê? Porque nesse momento que há essa divisão, a ciência também abraça um outro conceito da Idade Média, que é um terror, que é aquele de que o corpo é o objeto do pecado. O corpo é a manifestação do pecado, é pelo corpo que o homem peca. Então nós legamos o corpo físico a um lugar menor, em um lugar muito perigoso. Importante a gente pensar que, a partir desse conceito, a ciência médica se desenvolveu enormemente. É nessa mesma época que em 1610, por exemplo,
Harvey, na Inglaterra, vai descobrir o sistema circulatório. E a partir daí, de outras grandes descobertas médicas, a medicina vem se desenvolvendo enormemente. A medicina se desenvolveu nos últimos 4 séculos como ela nunca fez antes na história da humanidade. A partir desse pressuposto racional. Então, se eu quero entender como um fígado funciona, eu vou tirar esse fígado, dessecar esse fígado, analisar esse fígado até a última parte para entender como ele funciona. Assim com o rim, assim com o cérebro, assim com cada órgão do nosso corpo. Não é isso? A partir daí, a gente viu nascer uma medicina absolutamente voltada para o corpo, que se desenvolveu rapidamente, a partir dos pressupostos cartesianos, do uso da razão, e dos pressupostos dos grandes filósofos ingleses, do uso do empirismo, da análise do fenômeno. A medicina se desenvolveu numa velocidade avassaladora. E chegamos a esse ponto. A ponto de, no final do século XVIII, início do XIX, para a medicina ocidental, a gente ser como essas duas imagens. Um monte de órgãos que, na soma, resulta num corpo. Mas quando eu olho essa imagem e vejo esses órgãos, eu estou vendo o ser real? Eu estou vendo a pessoa real ali? O que tem ali? Percebem que a partir desse momento, com esse avanço da ciência, que houve o grande boom das especialidades médicas. Hoje você vai num cardiologista, num nefrologista, num hematologista, num ginecologista, num neurologista, não é isso? Ou chega ao requinte de se você tem um problema no joelho ou no ombro. Você vai num especialista de joelho, depois marca toda a consulta e vai tratar o outro especialista de ombro, porque aquele que cuida do ombro não cuida do joelho. Não é isso? Então veja, a gente foi dividindo o ser em partes, cada vez com maior especificidade, e a gente não remontou de volta. Cadê a soma do todo? Quando eu somo todos esses órgãos, o que resulta? O que sai dali? É inevitável a gente pensar que falta alguma coisa. Há algo faltante ali. Porque quando você tiver um hospital com câncer de pâncreas, ou um câncer de mama, você não vai querer ser tratado como um corpo. Ou vai? Você vai querer ser enxergado como algo muito maior. Então, olha que importante quando a gente faz essa divisão, essa dicotomia. E como isso impacta no nosso dia a dia, na nossa vida. Como isso tem importância para nós. A partir daqui, e olha que interessante, é só a partir do século XIX, o século XX, que a ciência médica vai começar a se perguntar a pergunta mais óbvia. Mas o que é mesmo doença? Não parece estranho isso? E ao mesmo tempo sensacional? Depois de 3 para 4 séculos, a ciência médica vai se debruçar e vai analisar mais profundamente mesmo o que é doença, o que é estar doente, o que é adoecer. Porque se eu analiso a doença a partir do ponto de vista de um órgão, tomando como medida um órgão, eu não posso dizer que o todo está doente. O todo pode estar bem, ainda que você tenha um problema na sua córnea, no seu cristalino, e precise fazer uma correção com óculos. Você pode estar muito bem, ainda que você precise estar sempre atento à sua pressão arterial, ao seu nível de glicose. Percebe como isso é importante? Quando a ciência chegou a esse ponto de perscrutar o que é doença, a gente começou a se deparar com coisas muito interessantes.
a gente começou a ver que o homem não é essa soma de órgãos. Esse Frankenstein montado, com um pedaço daqui e outro pedaço dali. Tem mais coisa aí. E aí a ciência se volta a olhar quais são essas coisas. O que tem mais lá? O que pode ter mais? Quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, vai dizer, vai colocar nos seus anais que saúde é o bem-estar biopsicossocial, ela está deixando de fora dimensões do ser humano que são extremamente importantes. Não é só um bem-estar biopsíquico social. Não é só biológico, do físico. Não é só psíquico. E eu sou psicólogo e estou dizendo isso. Sou psicanalista e estou dizendo isso. E não é só social. É também ecológico. Porque o meio onde a gente está inserido, o meio onde eu vivo, o meio onde eu cresço, impacta na minha saúde. Dá uma olhada na imagem se ela não impacta. Imagina você enfrentando isso todo dia de manhã para levar o seu filho na escola. Imagine agora, nos casos recentes, você morando no Rio de Janeiro. O nível de tensão nas áreas de conflito. Como que o ambiente modifica também a minha saúde física? Em momentos de catástrofe, em lugares extremamente perigosos, de conflito, de guerra. Então, o meio, entendendo a ecologia como o meio ambiente onde a gente está inserido, é determinante para o nível de saúde e de adoecimento que eu vivo, ou que eu possa viver. E esse é um aspecto muito importante. Eu poderia também falar do aspecto econômico. Há vários estudos em psicologia que dizem que países que passam por crises econômicas, e nós, Brasil, somos au concurso nisso, ganhamos de todo mundo. Isso, o Brasil é número 1, medalha de ouro. Países que passam por sérias crises econômicas adoecem mais. As pessoas têm maior nível de ansiedade, maior nível de depressão, cresce o nível de suicídio, doença coronariana. E tem uma outra dimensão que não está lá nos anais da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e que para nós é muito caro. A dimensão que nos conecta com os planos superiores. Como é possível pensar uma saúde sem pensar no espírito? Eu coloco a questão, só é possível pensar na saúde desconsiderando o espírito quando eu vejo a vida só do ponto de vista material. Então, se a minha vida se resume a um corpo físico, que eu consigo medi-lo, pesá-lo, que eu consigo analisá-lo apenas pela lógica e pela razão, então eu posso desconsiderar a alma, o espírito, e viver um tratamento de saúde que seja só voltado para o corpo. E de novo eu volto à pergunta anterior. E quem gostaria de ser tratado assim no hospital? Imagina você, num estado de aproximação com a morte, necessitando de cuidados paliativos, e a equipe médica que está cuidando de você no hospital desconsidera completamente os preceitos de fé, de religiosidade, de espiritualidade e de vida após a morte. Quem é você para essa equipe médica? Um amontoado de carnes, ossos, cabelos, pelos, unhas, em cima de uma cama, que daqui a pouco vai desocupar o leito, certo? Quem gostaria de ser tratado assim? Quem de nós gostaríamos de passar por uma experiência como essa? Contudo, se é levado em consideração uma dimensão transcendente, uma dimensão outra, aquela equipe não pode olhar você apenas como um amontoado de carne e ossos em cima daquela cama. É preciso algo mais. É por isso que está tão próximo
das pessoas com maior religiosidade, com maior nível de espiritualidade, questões como caridade, como misericórdia, como benevolência, como amor ao próximo. Porque dentro dessa lógica de que há algo além dessa vida material, isto justifica, fundamenta mais fortemente o sentimento de misericórdia, de caridade, de amor ao próximo. Percebe como isso é importante? Como que esse movimento vai se formatando hoje em dia? Não ficou tão claro? Mas olha que interessante. A partir de 1881, começou a ser compilado no mundo as pesquisas relacionando saúde e religião e saúde. Não só confirmando que religiosidade faz bem para a saúde. Esse é outro gráfico que eu vou mostrar a seguir. Mas, a partir então do final do século XIX, o homem começou a pensar, bom, deve ter alguma coisa aí que a saúde colabora para o bem-estar e para a recuperação dessas pessoas. O que que tem aí? Vamos começar a olhar? Olha que interessante, vocês percebem que esse fenômeno acontece ao mesmo tempo em que a ciência chegou num nível de escrutínio do corpo humano, da natureza humana, como nunca houve antes. E a gente vai acompanhando no gráfico, à medida em que a ciência vai aprofundando cada vez mais a análise do corpo físico, também vai aumentando o nível de pesquisa relacionando religião e espiritualidade, religião e saúde. É claro que não é por acaso, porque quanto mais próximo a gente chega de escrutinar a natureza do corpo físico, a gente vai percebendo que não pode tudo, que tem limite, que a morte faz parte da natureza humana e que de uma forma ou de outra, cedo ou tarde, a gente vai se deparar com ela. Não é importante isso? Então olha, de lá para cá até hoje, há em torno de mais de 61 mil pesquisas relacionando religião e saúde. Não é pouca coisa. 61 mil. No último ano, quase 2.000 pesquisas por ano. E quando a gente pensa em espiritualidade e saúde, aí sim, as pesquisas que mostram como que pessoas que lidam com a religião, com a espiritualidade, têm mais ganho de saúde, as pesquisas de hoje já chegam a quase 6 mil. Isso até 2015, já até passou de 6 mil. O que a ciência descobriu nesse quesito? A ciência descobriu o seguinte: pessoas que vivem a sua fé, a sua religiosidade, a sua espiritualidade, têm 2 ganhos confirmados já pela ciência. Ou elas melhoram com isso a recuperação de uma série de doenças. Então hoje é provado que pessoas que têm religião, que têm religiosidade, que exercem efetivamente a sua espiritualidade, com preces, com oração, assistindo uma palestra, ou indo no culto, ou indo numa missa, vivendo efetivamente a sua religião, elas se recuperam mais rápido e melhor de uma série de problemas de saúde do que outras que não têm. Entenderam isso? Então isso é provado, hoje não é mais objeto de questionamento isso. Isso é ponto pacífico. Esses dados eu busquei no PubMed, quem for aqui da área da medicina, quiser pesquisar e aprofundar um pouco mais, indico que entre lá, por exemplo, digite lá, espiritualidade e câncer. Quantas pesquisas que mostram que pessoas que têm níveis de espiritualidade mais elevados respondem melhor à quimioterapia, respondem melhor à radioterapia, e tem um processo de cura melhor quando com diagnóstico de câncer. Segundo ponto importante, pessoas que têm e vivem a sua fé, a sua espiritualidade, desenvolvem menos doença. Então, além dela ajudar a quem já perdeu a saúde a recuperar essa saúde, ela também ajuda na prevenção de doenças. Pode dizer por quê, Reginaldo?
Porque a partir do momento em que você abraça mais profundamente uma fé, uma religião, e eu não estou falando da religião A, B ou C, você abraça mais um processo de religião, você para de fumar, você para de beber, para de ir na esbórnia, não é isso? Vai dormir mais cedo. Quantos aqui se tornaram vegetarianos, veganos, né? Parou de ingerir tantas comidas gordurosas, etc. e tal. Então, naturalmente, com isso, já se tem um ganho maior de saúde. A ponto de algumas pesquisas na Inglaterra e nos Estados Unidos dizer que quem vive efetivamente a sua espiritualidade nesses termos, nesses níveis, tem até 12 anos de vida a mais do que quem não tem. E de vida com qualidade. Você pode dizer, Reginaldo, os mais jovens dizem, né? Reginaldo, só 12 anos? Mas quando você está com 80, né? Quando você está com 85, 90, 12 anos faz toda a diferença. Quando a gente está com 18, nem tanto. Entenderam como é importante isso? Então a gente chegou no final do século XX, início do século XXI, a um paradigma interessantíssimo. Aquele casal que se divorciou lá no início do século XVII, voltaram a conversar no início do século XIX, passaram o século XX trocando uma ideia, chamam um café, vai almoçar, não é isso? Começaram a voltar a namorar. E agora, início do século XX, a ciência encontra a religião de novo. Parece que eles vão reatar o casamento. Como dizem os irmãos evangélicos, não é uma bênção? Não é? Eu acho isso fundamental e muito interessante, porque a própria ciência chegou num nível tal de especificidade, chegou num nível tal de finesse, que ela chegou num certo tipo de limite. Ela disse, daqui realmente vai ser difícil, tem que ter alguma coisa além de lá. Parou-se de vender aquela ideia de que ia aparecer um remédio que ia curar tudo, ou que ia aparecer uma terapia genética, como venderam para a gente no início dos anos 2000, não é? Lembram disso? Um projeto de genoma humano, quando mapeou todos os nossos cromossomos? Não, agora era a cura para o câncer, não era assim? Revista Veja, Isto É, vai sair a cura definitiva para o câncer. E estamos aí. Ou seja, ela chegou a tal ponto em que lá nesse fundo ela reencontrou aquilo que ela mesma deixou lá atrás. E como isso é importante. Então a gente hoje está vivendo um novo paradigma. Talvez um momento tão marcante como foi aquele 1619 para Descartes. Ou aquele momento lá na Europa com o nascimento do racionalismo e empirismo. Eu acredito que hoje a gente vive um momento muito parecido. Há uma reaproximação, sim, entre ciência, filosofia e religião e espiritualidade. Mas, quando eu faço essa viagem e conto essa história, muitos de vocês vão dizer o seguinte, poxa, que bacana, que legal a gente ver essa aproximação da ciência, da técnica médica, né, com o espírito humano. Como isso é novo, como isso é bacana, né? A gente vê hoje e sorri quando vê os hospitais e grandes centros com acupuntura, com reiki, que agora o Ministério da Saúde regulamentou. Então, quando a gente vê essas práticas, que a gente chama de práticas integrativas e complementares, a gente fala, nossa, que mundo novo, que mundo bonito, que impactante isso, que legal a gente está vivendo isso. Não é novo. Eu vou mostrar para vocês o quanto isso é antigo e quanto lá atrás se fazia e se entendia tão mais do que agora. Na Grécia Antiga existia um deus muito importante, Hermes, o poderoso Hermes ou Hermes Trismegistus, Hermes 3 vezes sábios, tão sábio que era o grande tutor, o pai da medicina. Era o Deus que regulava as curas médicas. Mas esse Deus, ele tinha um filho, ele tinha um tutelado dileto dele, que era um sujeito muito importante,
adorado na Grécia Antiga, que era Asclépios, o deus da medicina. Asclépios era uma mistura de Deus e de homem. Em alguns momentos do mito vão dizer que ele era filho dos deuses, portanto, um deus também. Em outros momentos vai se dizer que ele era um homem que atingiu certo grau de inteligência e de compreensão, que acabou se tornando um deus, indo para o Olimpo. Aqui tem uma questão interessante no mito. O mito está falando de uma dimensão do ser humano que é humana, que é terrena, que é aqui da terra, mas também está falando de uma dimensão espiritual, de uma dimensão que é do divino, da ordem do divino. E Asclépio assim era idolatrado, era adorado em toda a Hélade, em toda a Grécia Antiga, como deus da medicina, como deus da cura. Então, se você ficasse doente em Atenas, Esparta, Corinto, no século 4 ou 5 antes de Cristo, você ia a um templo consultar os Asclepíades, ou as Asclepíades, e essas sacerdotisas do deus Asclépios iam fazer lá o seu processo de cura. Agora é isso que eu quero comentar com vocês. Vejam que interessante como eles faziam isso nessa época. Existia no mundo antigo, e as ruínas estão lá até hoje, uma cidade na Ática chamada Epidauro. Epidauro era o grande centro médico do mundo antigo, da Grécia Antiga. Para vocês terem ideia, esse centro funcionou por 11 séculos. Funcionou do século 6 a.C. até o século 4 da nossa era. Aqui, eu costumo brincar o seguinte, era uma espécie de complexo sírio-libanês. Era o Albert Einstein da época. Se você estava ruim e tinha condição, você ia se tratar em Epidauro. Ali estava a grande escola médica do mundo grego. E essa medicina, muito influenciada por Hipócrates, que também passou por ali, mas atuava em Cos, um outro centro médico também governado por Asclépios, existia todo um método para se tratar as doenças, o processo de adoecimento do homem daquela época. Então essas são as ruínas daquilo que foi Epidauro. Olhem o tamanho disso. Acredita-se que deva ter em torno de 200 hectares todo o complexo deveria medir. E o tratamento funcionava da seguinte maneira: quando você chegava em Epidauro, encontrava alguns prédios, como esses que estão representados aí na maquete, e aí você ia para um lugar chamado Abaton, como esse aí. Em Abaton você passava por uma entrevista com as sacerdotisas e os sacerdotes, os médicos da época. Olha que interessante, eu estou falando sacerdote e médico. Eu estou falando de alguém que faz a intermediação com o divino e que também cuida do corpo físico. Eram os médicos sacerdotes. Ao fazer essa entrevista com eles, com esse médico, ele te analisava, ele fazia ali a anamnese, é isso? Colher seus sintomas, o que você estava passando e tal. E dependendo do que ele colhia de você de informação, ele ia passando o seu tratamento médico. Os primeiros tratamentos indicados pelos Asclepíades: dormir, se alojar no Abaton. Ali você ia dormir. Antes você fazia suas preces, as suas oferendas aos deuses. No ato de dormir, fazia uma solene prece a Asclépios para que os bons anjos, os bons daimons, viessem durante a noite e através de sonhos contar para você qual que eram os melhores tratamentos para o seu problema. Na manhã seguinte você acordava, passava por uma massagem, por um tratamento do seu corpo, e aí você narrava para os sacerdotes os seus sonhos. O que a gente está falando aí? Primeiro, uma sonoterapia. O sujeito precisava descansar, se recolher,
introspectar. Segundo, ele ia fazer uma conexão com os planos mais elevados. A prece antes de dormir. E eu estou quase falando cama branca, né? Será que os lençóis eram brancos no Abaton? E o sujeito deitava nesse divã, que é chamado de cliné. E ali na manhã seguinte ele ia contar para os Asclepíades quais eram os seus sonhos. O que eu estou dizendo? Um clássico processo de psicanálise, de psicoterapia. Do outro momento, esse divã chamava de esquípodas, que vai dar origem a um divã freudiano. Ou seja, Freud não inventou nada do zero no início do século XX. Isso já era praticado lá. E ali, para os Asclepíades, você ia contar as suas dores, os seus dilemas, os seus sofrimentos, as suas faltas. E um dos tratamentos prescritos por eles era você se reaver com seus inimigos, com seus maridos, com os filhos, com as esposas. Percebe que interessante? A condição para que você pudesse frequentar o Abaton nesse tratamento médico era o que estava escrito no pórtico em cima. Estava escrito o seguinte em cima do pórtico, olha que interessante. Bendito seja aquele que entra no templo perfumado. Puro deve ser aquele que entra no templo perfumado. E pureza significa ter pensamentos sãos. Olha uma grande lição para o tratamento de saúde de todos nós. Estamos com os pensamentos sãos? Puro deve ser aquele que entra no templo perfumado. E pureza significa ter pensamentos sãos. Responda-me, qual é a condição para a gente entrar em planos mais elevados na espiritualidade? O que Emmanuel André Luiz diz na obra, psicografada pelo Chico? Se nós tivermos o coração impuro, se os nossos pensamentos forem impuros, para onde a gente vai? E o próprio Cristo diz no Evangelho, de sorte que se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Contudo, se os olhos forem maus, quantas trevas haverá no teu corpo. Antes do cristianismo, 600 anos, 500 anos, era isso que estava sendo pregonizado. Então, primeiro você passava por uma longa psicoterapia, com sessões de psicanálise e sonoterapia. Quantas vezes o tratamento médico deve começar com o paciente descansando, dormindo bem para recompor as energias, desestressando, né? Se recolhendo, cuidando do seu quarto, do espaço onde ele vai descansar. Só essa pequena atitude já é um grande gesto psicoterapêutico. Depois dali o paciente ia para a biblioteca. E era assim a biblioteca naquela época. Biblioteca no mundo grego não significava um amontoado de livros. Ali na biblioteca você ia aprender arte, escultura, trabalho em argila, pintura. Ali na biblioteca você também ia ler sobre a doença que você tinha sido diagnosticado. Uma vez que eles acreditavam que se você entendesse o seu processo de adoecimento, isso te auxiliaria no processo da sua cura. Isso é fantástico. E do que a gente está fazendo, do que eles faziam ali nessa biblioteca? Faziam arte e terapia. Faziam o que as terapeutas ocupacionais fazem. E o quanto isso é importante. O quanto eu indico no consultório para alguns pacientes que vêm com um grande vazio interior, ou com diagnóstico de depressão, ou que é muito comum em mulheres que perderam prazer pela vida, perderam eros, o prazer de estar vivo. Se descubra num hobby, se descubra fazendo um trabalho manual. Eu
Então a paciente que se descobriu fazendo esses pratos decorativos, esses pratos lindos que se pinta, depois se põe no forno, assa no forno como se fosse um pão e tira aquilo. Faz uns trabalhos maravilhosos, ela diz para mim, é o melhor momento da minha semana quando eu estou lá tendo essa aula, fazendo isso. Você não sabe como isso é bom, como isso é gostoso para mim. Quem de nós, ou quantas vezes nós não precisamos disso? E quantas vezes a gente tira isso da nossa vida? Por conta de compromissos, de trabalho, de filhos, de família, de marido e etc e tal. Aí lá na frente adoece e não entende por quê. Se nós tirarmos todo o prazer da vida, a gente adoece, a gente resseca, fica ressequido, amargurado. Tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim. Sobretudo porque aqui não tem ninguém assim, né? Não é importante isso? Depois daqui, você poderia e deveria ir ao teatro. Esse é o teatro de Epidauro. É o teatro mais preservado que sobrou da Idade Clássica. Está lá ainda. Cabia aqui 22 mil pessoas. Olha que obra-prima da engenharia. E para que ir ao teatro, vocês podem me perguntar? Freud responde, 26 séculos depois, fazer a catarse. Porque eu vejo lá, sendo representado, o que eu sinto aqui. Na tragédia, podia-se matar o irmão, matar o pai, matar a mãe. Na vida real eu não posso, não devo. Lá, na comédia, a vida parece boa, parece feliz, parece alegre. A minha não é. Então no teatro, eu via sendo representado as minhas dores, as minhas ilusões, as minhas perdas e também as minhas alegrias. O teatro ajudava a dar sentido para a vida de quem estava doente. Depois você deveria ir ao ginásio. E a palavra é grega, ginásio, é isso mesmo. Para quê? Fazer exercício físico. Cuidar do corpo, da musculatura, movimentar o corpo. Olha que impressionante, a gente não está falando aí de fisioterapia, profissionais de educação física, reabilitação no corpo, porque se sabia que não resolve só cuidar da mente ou de um órgão, mas é preciso cuidar do corpo como um todo. Se fazia isso no ginásio. Depois que você estava bem com o seu corpo, você ia para o estádio, também uma palavra grega. Participar de competições, de pequenas competições, dependendo do seu problema ou da idade. E ali você era colocado com grupos de outras pessoas, de outros doentes que estavam em tratamento. E olha que interessante isso, né? Uma vez que eu alimentei esse corpo, que eu botei energia nesse corpo, eu vou praticar esses esportes com outras pessoas, porque lá eu vou ver o tamanho do meu adoecimento, que pode ser muito menor, e que eu posso ajudar outros no processo de cura deles. Olha como é impressionante como a gente foi perdendo essas coisas ao longo do tempo. Por fim dizia os Asclepíades, os sacerdotes de Asclépios, no templo em Epidauro. A inscrição está lá ainda hoje. Lembrem-se de curar o paciente ao curarem a doença. Percebe como a gente perdeu alguma coisa por 2.500 anos? A medicina que ainda se pratica muito hoje, muito, não só na rede pública, mas também na rede particular, é uma medicina eminentemente voltada para tratar a doença. E se esquece do doente. Como é possível tratar um câncer de mama sem tratar uma mulher? Como se uma mastectomia não impactasse na vaidade da mulher, das relações afetivas que ela vai ter com o marido, no sentimento que ela vai ter com relação à sociedade, às outras amigas.
Isso não é importante? Como se trata um câncer de próstata? Se tira uma próstata e diz para o homem, você não vai ter mais ereção e a partir de agora você vai precisar usar fraldas, que você não vai conseguir mais segurar o seu xixi. E pronto, está resolvido o problema, eu tirei sua próstata. Isso é um verdadeiro tratamento de saúde? Eu estou efetivamente tratando esse ser? Ou eu estou tratando um órgão? Ou eu estou vendo o homem como eu mostrei lá para vocês, com as partes todas fragmentadas. Não, o seu problema era um fígado, eu tiro, está tudo certo. Você vai fazer hemodiálise o resto da sua vida, mas isso aí é com o nefrologista. Tchau, um abraço. É muito difícil pensar que a gente pode tratar dessa forma. É muito difícil. Por isso a inscrição em Epidauro ecoa e perpassa por todos nós ainda hoje. Não se esqueçam. Nunca se esqueçam. Curem sim a doença, mas não se esqueçam do paciente. Não se esqueça da pessoa que está ali, do homem e da mulher que está ali. Esse é o grande fundamento. Esse processo terapêutico praticado em Epidauro era chamado de metanoia. Fazer todo esse tratamento lá chamava-se metanoia. A palavra grega que quer dizer transformar os sentimentos. Porque o homem grego acreditava que em última análise, em última instância, o que adoecia eram os nossos sentimentos. E que no decorrer do tempo, lá na frente, esse sentimento adoecido iria gerar inevitavelmente a doença do corpo físico. Nada mais condizente com a doutrina espírita kardecista. Eu posso estar agora plasmando uma doença que só vai se manifestar na próxima encarnação. Ou eu posso agora estar vivendo uma doença que eu comecei a plasmar há 2 anteriores. Porque o meu perispírito, como elemento fundante, como molde plástico do meu corpo físico, foi danificado lá atrás, por um ato de injúria, por um assassínio, por uma traição, pelo uso viciado do corpo, e que agora ele ressurge com esse processo de adoecimento. A doutrina espírita explica isso muito claramente para todos nós. É o sentimento transformado que a gente verdadeiramente pode chamar de um processo de cura. Porque se um sujeito que teve ódio por 30 anos gerou um problema no fígado, eu não curo o problema dele tirando o fígado e implantando outro. O ódio continua lá. Alguém que materializou um câncer devido a uma mágoa e um ressentimento de 40 anos, não cura o câncer por um processo cirúrgico e quimioterápico. Você pode plasmar de novo, ou pode plasmar num outro órgão, porque o elemento é plástico. No final das contas, a gente vai ver o seguinte: estamos todos reencarnados num grande processo de tratamento. Uns estão tratando o orgulho, outros estão tratando a vaidade, outros estão tratando o egoísmo, outros estão tratando a ignorância, outros estão tratando a soberba, outros estão tratando a ganância, e todos nós estamos lentamente fazendo o nosso processo da metanoia. Porque aquele que reencarnou aqui para tratar um orgulho ou uma vaidade e conseguiu cumprir, vai chegar lá do outro lado curado. Realizou essa transformação do sentimento. A esse conjunto de regras os gregos chamavam de nooterapia, a cura da alma. Ou seja, em última análise, todo esse tratamento, que vejam, perdurou por mais de 1000 anos, 11 séculos,
buscava a cura da alma. E hoje a gente está eminentemente voltado apenas para a cura do corpo. Ou seja, nós abraçamos a ideia de que somos só corpo. Se eu não paro para refletir no porquê daquele adoecimento, se eu lido com ele como se ele fosse apenas uma doença do corpo, então eu acredito que eu sou só matéria. Então eu acredito que eu não participo desse processo de cura. Eu não realizo a nooterapia. Então eu estou de acordo com os tratamentos médicos atuais. Eu estou de acordo com aquele médico que fez a cirurgia, extirpou o órgão, manda você para casa, está tudo certo. Você está de acordo. Por isso é tão importante para nós na doutrina o conceito de reforma íntima. A reforma íntima está hoje para o espiritismo como a nooterapia estava para a medicina grega. A cura da alma, a transformação dos sentimentos, como única condição de elevação do espírito. É dentro desse conceito, desse contexto, que atualmente, que a partir dos anos 2000, renasce práticas como Reiki, como Yoga, como meditação, como acupuntura, como passe, como tantas técnicas de intervenção que buscam olhar o sujeito na sua dimensão integral. Ok, você tem um câncer, ou você tem uma doença degenerativa, ou você é vítima de um AVC, ok, eu te recebo. E eu quero cuidar do seu corpo. Mas vem aqui, vamos falar do seu espírito. Vamos falar das suas emoções. Vamos falar de como você está lidando com a sua família. Vamos falar de como você organiza a sua casa. Vamos falar de como você lida com as finanças. Vem cá, vamos enxergar você como um ser integral. Obviamente as práticas não vêm como a última panaceia. Elas não são práticas que vai promover milagres. Não é isso. Mas elas vêm no sentido de reaproximar o homem da sua dimensão espiritual. E nós, como espíritas, temos muito a contribuir. Porque nós conhecemos mais profundamente os processos reencarnatórios, os processos kármicos, o funcionamento do perispírito. Quem estava aqui na palestra do Dr. Paulo Fructuoso ouviu isso. Nós não podemos nos furtar esta questão. Eu sei que há muita controvérsia e há muito senão sobre se essas práticas devem estar ou não na casa espírita. Concordo e participo dessas conversas, tenho meus pontos de vista. Mas a gente não pode fechar aos olhos que elas existem e que elas têm seu benefício. Se elas devem estar dentro das quatro paredes de uma casa espírita ou não, eu não sei, a gente pode falar sobre isso. Agora, que elas são importantes e que elas retomam uma tradição de olhar o ser humano na sua dimensão integral, isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Porque senão a gente vai negar que a gente acredita em espírito, que a gente acredita nas bioenergias, que a gente acredita em karma e que a gente acredita no perispírito. Percebe? Mais que isso, em 2003, a Organização Mundial da Saúde colocou essas práticas, indicando essas práticas para o atendimento da população em geral. Essas práticas foram regulamentadas pelo Ministério da Saúde no Brasil em 2012. E agora, em março desse ano, março de 2017, sai uma nova portaria regulamentando mais 14 práticas. Entre elas até dança circular, meditação e yoga. Ou seja, isso agora é regulamentado pelo Ministério da Saúde no Brasil. Regulamentado pela Organização Mundial da Saúde. E só para que vocês tenham uma ideia, no Brasil existe hoje 5.700 órgãos públicos de atendimento à saúde, hospitais, postos de saúde, etc., que oferecem à rede pública, de forma gratuita, essas práticas integrativas e complementares.
cabe outro questionamento. Por que o passe não pode estar? Por que o passe tem que estar circunscrito à casa espírita? E nós mesmos no Brasil vemos pesquisas, como pesquisas da Universidade de Medicina da Unesp, em Botucatu, confirmando a eficácia do passe, dizendo que quem recebe o passe tem um processo de cura mais rápido. Por que não? Por que a gente não pode criar programas de dar passe em pessoas nos hospitais, pessoas em pronto atendimento, em PS? Por que não? Eu acredito que há aí um grande espaço a ser ocupado pelo bem. Nós podemos e devemos colaborar com aquilo que nós conhecemos da doutrina e com aquilo que nós praticamos na doutrina, nesses espaços e nesses lugares. Da mesma forma que também nós podemos estar abertos a algumas delas, ou pelo menos questioná-las. Só para vocês terem ideia, hoje, 1º de outubro de 2017, a gente que quis tanto, o Grupo Almeres, que quis tanto discutir esses assuntos, nós tivemos que buscar um lugar fora, porque discutir esses assuntos dentro de uma casa espírita é tabu, a gente não encontrou espaço. Porque falar de reiki, falar de cromoterapia, de cristais terapia, na casa espírita não. Concordo e respeito quem pensa o seguinte, mas ainda quem pensa nisso, é importante que se abra, que leia, que conheça, que faça o contraponto, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu brinco, é engraçado, você vai fazer curso de passe em qualquer casa espírita, o sujeito vai falar, olha, agora você vai energizar o coronário, você energiza o frontal, aí você vem aqui, dispersa no cardíaco. Aí você vai ler em André Luiz, ele está falando dos centros de força. Coisa que nos Vedas, nos livros sagrados hindus, isso já está escrito há 5.000 anos. Só que lá eles chamam de chakra. Não, na casa espírita não pode usar esse termo, que isso é coisa de hindu. Então você fala centro de força e esquece. Gente, isso é hipocrisia. Ou usa a bioenergia ou não usa. Ou você dá um passe num centro de força ou não dá. E que coisa é essa? Quer dizer então que eu me rogo ao direito de dizer que agora isso existe porque é da doutrina e eu dou o nome de centros de força. Como os hindus chamaram, não, esquece isso, que isso é coisa de outra religião. Não é estranho isso? Eu penso que com isso a gente se fecha e toda vez que a gente se fecha, a gente namora um dogmatismo. Então, sim, vamos falar sobre isso. Como aqui hoje teve vários profissionais dessas práticas, falando, explicando, mostrando ou até oferecendo práticas, para a gente reaproximar esses dois universos. Repito, não sei ainda se é ideal que todas elas estejam na casa espírita. Mas era importante que todo espírita conhecesse, lesse, entendesse e que quando precisasse, fizesse uso. Porque isso faz bem. Porque se isso faz bem, então busque, porque isso é nooterapia. Isso também é cura pela alma. Quem aqui teve com dor, e a minha mulher tem uma endometriose terrível, sente dor, e vai num acupunturista, e volta de lá sem dor, eu não sei o que Kardec diria depois. Que se isso fez bem, ajudou no processo de cura e de entendimento dela, como que isso pode ser contrário à doutrina? E mais, para finalizar esse aspecto, o próprio Kardec vai dizer que a doutrina deve acompanhar a ciência passo a passo, e o dia que a ciência apontar para uma direção e a doutrina apontar para outra, acompanhe a ciência. Mas então, indo para encerrar, eu só queria contar uma historinha para vocês, para a gente finalizar. Para mostrar que a gente não é só um corpo material, que vem do barro
e fica apenas no barro. Quando eu estava nos